Os podres de pobre. Que é good, nós não deve. Na rebate, nós não tava aqui workando. Aô, seus pobres. Fala, pobraiada. Isso aí, vamos continuar então, né? Segunda parte aí do episódio das alternativas de investimento. Mas antes a gente tem que ir pro bom e velho podre da semana. Agora é a vez do Zusa, né? Esse podre é um podre que eu acho que todo mundo já passou, né? Que é você comprar mais quando a ação tá caindo, sem saber por que a ação tá caindo ou não, né? Então lá pra idos de 2012, 13, que Eternit era a açãozinha da moda, né? Enchi a carteira de Eternit e quando vê proibiram o amianto. E a Eternit vinha com a conversinha de não, estamos diversificando aqui, pá. Mas o pobrão lá na época nem pra olhar que o amianto era tipo 95% do faturamento da empresa, né? Então, o que você faz? A ação cai pela metade, cai pra 40%, você vai lá e dobra. E aí, adivinha o que deu, né? Eu acho que meu preço médio de Eternit era tipo R$5, eu vendia a ação. No fim que eu aceitei, falei, não, beleza, a empresa morreu. Não devia nem ter vendido, porque foi tão pouco que eu peguei, que era o que eu paguei de corretagem, não valeu, assim, o preço da venda. Devia ter segurado até hoje. E aí você pergunta se aprendeu a lição. Não aprendeu nada, né? Fez isso várias vezes de novo, depois tal. Mas agora aprendi, viu, gente? Não pegar a ação quando tá caindo. Só porque tá caindo. Uma coisa é quando todas as ações juntas caem, né? Tipo um movimento de mercado como o coronavírus. Agora uma ação específica, assim, que tá caindo sem você entender direito, é perigoso mesmo. Você tem que entender o motivo, né? Tem que ver se a empresa perdeu o fundamento. No caso da Eternit, que vendia amianto, é óbvio que não pode vender amianto, mas acabou, né? Pois é, fica complicado. Boa, então, Zusa. essa é a pobreza aí da semana. Boa, bora lá então pra pauta. Bora. Bom, então só relembrando rapidamente, no episódio passado a gente falou de renda fixa, com os títulos públicos, títulos privados, depois passamos para os imóveis, falamos um pouco dos fundos de investimento imobiliários, FIIs, depois falamos um pouquinho de ações, estoques, ETF e terminamos falando de BDR e ADR. Então vamos seguir em frente, né? A gente vai falar agora do que, Zusa? Produtos bancários? Mas antes disso, eu separei o meu preferido, que são as SPACs. Special Purpose Acquisition Company. É um novo produto que existe aí, que é o cheque em branco. A gente até já falou sobre ele, só que a gente não tinha falado o nome, eu não sabia o nome. Vocês sabem como é que é esse? Eu sei aproximadamente, né? É um negócio que no Brasil ainda não é regulamentado, acho que está em vias de, mas lá fora esse foi o ano dos SPACs, né? Tá aumentando muito esse tipo de coisa, mas é como o Souza falou, é um cheque em branco. Você cria um SPAC geralmente baseado na reputação das pessoas envolvidas ali, e as pessoas que colocam dinheiro lá, dão dinheiro para essas pessoas estudarem no que elas vão investir. Às vezes até já tem uma ideia mais ou menos aproximada, mas muitas vezes é muito mais baseado na reputação da pessoa para captar o dinheiro. Em resumo, é uma doideira pura e total e completa, né? É muita doideira. É interessante. Basicamente, se tivesse SPAC aqui na época do Ike Batista, ele teria feito. Essa foi zoeira, hein? Foi quase que um SPAC, né? O dele, pelo menos, tinha um projeto. Eu queria ser a pessoa que recebe o dinheiro, mas eu não queria ser a pessoa que dá o dinheiro pro cara decidir. Interessante, né? Exato. É isso aí. É você colocar o dinheiro na mão de alguém, tem que ter muita confiança, né, na pessoa ali, que ela vai fazer alguma coisa extraordinária com o seu dinheiro, né? Tipo, abrir uma empresa revolucionária e tal. Não, normalmente o processo é de aquisição. Eles entram comprando algum negócio, ou que já tenha negociação em bolsa, acho até que pode ser algum negócio que não tenha capital aberto. E aí, tipo, eles compram e a empresa automaticamente fica com capital aberto. Então, isso é até um jeito de, se a empresa está querendo abrir capital na bolsa, mas não quer passar por aquele processo todo, né, de fazer um esquema para arrumar um SPAC para comprar ela. Isso aí, né, gente? Tem cheiro ruim, tem aparência ruim. Mas tem demanda, né? Tem demanda para tudo. Deve ser ruim. Rapaz, se tem demanda para NFT de CryptoPunk, tem demanda para isso aí. Então eu separei um último tópico aqui, tópico cômico, né? Para ter um alívio aí desse assunto pesado. Vamos falar sobre produtos bancários.
O que vocês me falam da poupança? É legal, né? Assim, não diria cômico, mas o produto bancário é sempre a primeira relação que a gente tem com investimento é via produto bancário, né? Produto bancário, quem nunca recebeu uma oferta de comprar um título de capitalização, né? Aquele Eurocap, ou a boa e velha Telecena, né? Título de capitalização, eles ainda te oferecem um prêmio, né? Assim, é como se fosse um sorteio. Não, Pra o você título de colocar dinheiro capitalização é ali. isso, né? Você vai ficar colocando dinheiro lá. Eles falam que é um investimento, na verdade é uma pseudo poupança forçada, porque na verdade você está colocando seu dinheiro lá para resgatar só uma parte dele depois, porque essa parte que você não vai receber foi gasta aí em apostas, né? Em apostas aí como se fizesse um mega bolão lá todo mês, e a galera que está investindo nisso aí, né? Investindo entre aspas, se for premiada recebe, né? Então, só que isso dá muito dinheiro pro banco, né? Por isso que é uma das coisas que mais se tenta vender aí, e geralmente é o que todo mundo já ouviu falar, né? A poupança acho que dispensa comentários, né? Talvez um comentário que eu faço da poupança é aquele, né? Você não sabe onde colocar seu dinheiro, meu amigo? Coloca na poupança. Não tem dessa de poupança é investimento ruim não, cara. Dinheiro parado na poupança, muitas vezes você perde menos do que qualquer outra coisa. Acho que a única coisa que vale a pena comentar da poupança, que acho que muitas vezes as pessoas esquecem, é que ela tem uma data de aniversário mensal, né? E aí, se você retira o seu dinheiro um mês depois, né? Só que, sei lá, 29 dias antes da data de aniversário, você perde o rendimento. Perdeu o rendimento. Então, isso eu acho importante que vale a pena isso aí falar. também, a poupança é a cada 30 dias. Se você vai fazendo aplicações aí constantes ao longo, né, do tempo, em vários dias diferentes, então você vai ter aí sua poupança rendendo, né, em vários dias, mas vamos supor que você aplica todo dia primeiro, seu rendimento vai ser sempre no dia primeiro. Ou se você faz uma aplicação única e espera 29 dias, você não recebe o rendimento. Mas assim, né, eu achava que valia a pena também falar dessas vantagens que a poupança tem, né? Ela é liquidez imediata, você não precisa esperar a segunda-feira para tirar o seu dinheiro. Ela está garantida aí pelo fundo garantidor de crédito também, mas é um investimento aí seguro, né? Podemos dizer que é seguro. Muita gente fala que não é investimento. Realmente, com essa taxa de juros, deixou de ser um investimento, mas é um lugar bom para ter aquele colchão financeiro, né? Aquela reserva ali para emergências. Não dá para ter reserva em ações, né, em renda variável, em algo que você pode ter perda real. Então, é um excelente instrumento aí, não deixa de cumprir o seu papel. Eu ia fazer um último comentário sobre a poupança, que pelo Código de Processo Civil, até 40 salários mínimos é empenhorável o valor em poupança. Então, é uma forma de, se você estiver totalmente pobretão e quebrado, aqueles 40 salários mínimos que estiverem na poupança não serão penhorados. Pô, Zusa, não sabia disso não, cara. Legal, hein? Ou seja, não é só o imóvel que você mora que não vai ser penhorado, né? Ou aqueles 40 salários mínimos ficam também. Ficam também. Mas se tiver na conta corrente, já era. Se tiver na conta corrente, já era. Aí varia, tem jurisprudência falando que tem que ser comparável poupança, mas a letra da lei é poupança. Então, na poupança está garantido. Muito bom. Mais uma vantagem da poupança aí que eu não conhecia. Eu sou um forte defensor da poupança, gente. É lógico que eu não vou falar que a poupança é um bom investimento, mas eu sou um forte defensor aí das vantagens que a poupança oferece aí, principalmente para o sujeito que não sabe o que fazer com dinheiro e para as pessoas que não têm muito dinheiro, para os podres de pobre aí que estão nos ouvindo. E uma reserva de emergência com liquidez, né? Apesar do Tesouro Direto ser uma boa reserva de emergência, em momentos de crise, lá fica indisponível. Às vezes você não consegue sacar, você não consegue resgatar, né? Quem investe vai lembrar, né, que na pandemia ficou fechado sem previsão de abrir. Exatamente. No começo da pandemia. Então, como uma reserva de emergência, é um bom local porque você tem o acesso e é tranquilo. Só torcer pro Collor não voltar, né? Justamente, eu acho que como aconteceu o que aconteceu e o presidente foi removido do cargo por causa disso, acho difícil acontecer de novo. Mas, né, Brasil é Brasil. Então vamos falar agora, Village. Vamos passar pelos outros. CDB. O que é o CDB? Bom, vamos lá. Então, o CDB, LCI e LCA são 3 instrumentos aí de investimento. São produtos bancários que muitas vezes você encontra em corretoras, porque elas intermediam aí o banco
ele emite esse título, a corretora pega ele para negociar, né, e vende para os seus clientes. Eles só são diferentes em algumas características ali intrínsecas de cada título, ou seja, o LCI são letras de crédito imobiliário, é um dinheiro captado para ser investido no negócio imobiliário, para financiar construções, para financiar empreendimentos imobiliários. Tem as letras de crédito do agronegócio, LCA. E o que acontece? O banco pega esse dinheiro que você aplica lá e empresta para esses fins, ou para o fim imobiliário, se for LCI, ou para o agronegócio, se for LCA. E o CDB, na verdade, o que seria o CDB, vocês sabem? O CDB é como se fosse uma debênture do próprio banco. A gente já falou o que são debêntures aqui, né? Ele vai pegar o dinheiro seu e investir na própria atividade bancária dele. Ou seja, ele vai usar esse dinheiro em empréstimos pessoais, em outras atividades aí que são as atividades dele, e o rendimento que volta para ele, ele paga uma parte aí, devolvendo para essas pessoas que investiram nesse instrumento. Então são todos produtos bancários, cada um com seus fins, cada um com as suas regras. Por exemplo, LCI e LCA é isento do imposto de renda. Porém, isso acaba compensando no rendimento, porque você vai ver o rendimento lá, o rendimento da LCI e da LCA acaba sendo um pouco menor do que o rendimento do CDB. Ou seja, quando você incide o imposto de renda no rendimento do CDB, acaba ficando a mesma coisa. Então, todos são produtos bancários aí, uma forma tranquila também de você investir o seu dinheiro. São produtos de renda fixa, com rentabilidade definida, seja pré-fixada ou pós-fixada, depende de cada LCI ou LCA, ou CDB que foi emitido, né? Porque existe uma grande variedade de títulos aí nessa família, né? Tem vários bancos que emitem LCI, LCA e CDB. E o banco ganha assim, vamos dizer que ele pega pagando 5 para você e ele empresta a 10. Então a diferença aí que ele é dele. Que é o famoso spread bancário, né? Ele é uma grande vantagem para você, pode ser ok se você não tiver lugar melhor para colocar. Aí tem os fundos de investimento, que são também produtos aí geralmente criados pelos bancos, que é o que? São pessoas que pegam dinheiro de outras pessoas e investem no que elas bem entenderem, que o dinheiro que está dentro desses fundos, né? Não são... Por que é diferente do ETF? Porque são entidades fechadas, né? Que você aplica o seu dinheiro e você resgata, geralmente você escolhe o quanto quer aplicar, escolhe o quanto quer resgatar e você tem a sua valorização ali, o rendimento, conforme o desempenho desses investimentos, desses fundos, né? Os fundos, o banco vai pegar o dinheiro para investir num lugar que você poderia investir por conta própria, mas você vai pagar ele para fazer isso por você. Geralmente é isso. Há raras exceções, né, de fundos que são realmente enormes, que podem investir em alguns instrumentos que o investidor pessoa física não tem como. Mas geralmente são fundos que investem nas mesmas coisas que a pessoa física pode investir. E você tem fundos que não são produtos bancários, né, em si. São gestoras que criam o fundo e são negociados pelos bancos ou por corretoras também. E tem fundos bastante famosos no Brasil com um desempenho realmente expressivo. Citando um livro que eu não citei ainda aqui nos episódios do Peter Lynch, né? O Peter Lynch foi um grande gestor de fundo. Ao longo de 10 anos de carreira como dirigente do fundo dele, ele, se eu não me engano, ele teve uma rentabilidade de 30% ao ano. O Peter Lynch é um famoso gestor de fundos. O Zusa quase não comenta dele. No Brasil você tem eu nem consigo pronunciar o nome dele, mas eu vou falar o cara do verde, do fundo verde. Tem o Breda, do Alasca, apesar de que o Alasca tomou um tombo feio aí na pandemia. Mas, assim, existem gestores de fundos competentes e que realmente podem trazer valor, né? Mas é aquele negócio, você está terceirizando o investimento para outra pessoa. Saiba que você está fazendo isso. Por isso, né? Claro, você está remunerando a pessoa por isso. Agora, o fundo de renda fixa é uma sacanagem, né? Porque o banco pega o dinheiro e compra título público. O fundo de uma ação só, então, é brincadeira. Ainda mais fazer trade, né, com fundo. Tem que ser meio lesado da cabeça. Eu acho que é interessante comentar sobre o Peter Lynch o seguinte, uma das falas mais interessantes que eu achei lá, ele perdeu grandes altas de algumas empresas que ele investia por ter sido obrigado a vender, por ter atingido a meta do fundo. Ou seja, ele comprou uma ação, a ação valorizou até um ponto que pelas regras institucionais do fundo ele deveria vender. Ele vendeu para comprar alguma outra que na avaliação dele, né, poderia estar melhor. E aquela que ele vendeu continuou subindo e ele
simplesmente não pôde aproveitar aquela valorização, né, posterior por regra do fundo. E é onde ele fala que o investidor pessoa física tem essa vantagem de não ter regra nenhuma. Ele pode pegar uma ação e ficar com ela pelo tempo que ele quiser. O investidor de fundo ele é cheio de problemas que bloqueiam o trabalho dele, né? De amarras, né? De governança, cheio de amarras. institucional. Então é complicado. Ele fez um excelente trabalho e essa fala eu achei bem interessante, que ele perdeu ali, às vezes, empresas que ele não queria vender, mas foi obrigado pelas regras do fundo. Às vezes são pessoas muito competentes, mas as amarras alejam, né, o trabalho delas. E uma coisa importante de falar do fundo também é a questão do come cotas, né? Que é a forma de cobrar imposto de renda antecipado. O fundo em si, ele não paga imposto de renda quando ele faz um rebalanceamento da carteira e tal, mas ele paga o imposto na forma do come cotas, que quando a pessoa que está investindo no fundo lá vê aquela mordida do leão nos seus investimentos de 6 meses, dá uma doída no coração. É judia, né? Você perde o efeito dos juros compostos, que a gente já falou aí. Exatamente. É um efeito aí bem nocivo, aí, principalmente quando o seu capital começa a crescer, o seu investimento começa a ganhar volume. E, por último, eu separei aqui os fundos de previdência. Esse é o especial da noite. Excelente. Taxa de carregamento, taxa de retirada, taxa de administração, tudo visando o longo prazo. Esse tem taxa, aonde você olha para o banco, você vê uma taxa no fundo de previdência, né? Eu acho que o meu próximo podre vai ser essa aí, viu? Não vou falar agora, vou ter que deixar pro podre aí do próximo episódio. Sem adiantamentos de podre aqui. Gente, quando a gente acha que os podres vão acabar, eles continuam aparecendo. Essa já Ó, tá enterrada na minha memória. Fazendo trade de fundo de previdência. Não chegou nesse ponto não, mas... Sem spoiler. O simples fato de entrar já foi um evento que merece um podre aí, merece o seu podre. Não, mas eu olha, acho que pensou bem, né? Não, eu acho que fundo de previdência ele tem o seu valor. E o valor que ele tem é o valor que o governo te incentiva a ter. Que, a depender da modalidade, né? Se ele é PGBL, se eu não me engano, você pode abater do imposto de renda. Correto. Né? Então, esse percentual que você pode abater do imposto de renda, eu acho razoável investir num fundo de previdência. Se você trabalha numa empresa que tem um fundo de previdência, se você confia nesse fundo de previdência, ele pode ser uma alternativa, né? Porque normalmente você tem o depósito mensal lá, que a depender do seu fundo, né? Pode ou não ter taxa de carregamento. Se você não confia, ainda assim, eu acho que vale a pena você manter na composição mínima do seu trabalho e para complementar o limite que o imposto de renda te dá o abatimento, você pode colocar em algum outro fundo ou mais de um até para diversificar. Eu acho que existem fundos, se você pesquisar, que não tem taxas tão absurdas, né? E a vantagem do imposto de renda, ela pode ser substancial. Mas não para os pobres. Tem que ganhar bem aí para ter o imposto de renda e... Eu já acabei, depois, né, da história aí do meu podre, eu verifiquei aí que realmente surgiram fundos de previdência. Com a popularização, a reforma da previdência, esse produto popularizou muito e a gente vê realmente alguns fundos aí que acabaram sendo mais justos aí nas taxas e a vantagem de você poder abater no imposto de renda, ela é interessante mesmo. Eu, particularmente, não abro mão de fazer meus próprios investimentos, né, de saber o que eu estou fazendo, porque o problema de você colocar no fundo é que você não sabe o que o fundo está fazendo, você vai ter que estudar lá o prospecto do fundo, se é um fundo de pensão ou um fundo específico da empresa que você trabalha, ainda é mais complicado pelo histórico que a gente tem aí, né, de Correios, Caixa, todas essas irregularidades aí, onde foram utilizado aí o dinheiro suado aí dos trabalhadores, né, que foi para o fundo de pensão lá e simplesmente jogaram dinheiro no lixo. Então eu tenho um problema aí de confiança em relação a esses fundos, seja bancário, seja de empresas, né?
Eu prefiro cuidar do meu próprio patrimônio. É Mas cheio a de história de vantagem fundo da... de previdência de empresa aí que quebrou, né? Correios, se eu não me engano, quebrou a fundo de previdência dos Correios, não teve isso? Pois é, teve um fundo de previdência que praticamente quebrou. Os funcionários, não lembro se foi Correios, mas os funcionários tiveram que passar aí um bom tempo pagando a mais para reequilibrar o fundo, para o fundo conseguir, né, continuar sustentando lá os seus dependentes. Ou seja, eu tô rebalanceando o fundo por cagada que ele mesmo fez para ele poder sustentar os que já estão aposentados. Então, é que tem fundos de previdência privados que eles funcionavam de maneira análoga ao fundo de previdência público nosso, né? Então, quem estava na ativa pagava a aposentadoria de quem estava aposentado, que é um absurdo completo, né? E isso é uma coisa que você tem que ficar atento. Se o fundo da sua empresa é assim, caia fora. Não faça. Porque você tem que se sustentar, né? Você sustentar quem já está aposentado não faz o menor sentido. É a pessoa que aposentou e que deveria ter depositado na conta dela para ela receber os frutos desse investimento. Então, tem fundos com essa modalidade que é a roubada completa. E nos fundos que não são dessa forma, que tiveram mutreta, o efeito é que a rentabilidade que você teria ela é reduzida, né? Então, você vai receber menos. E assim, é horrível, né? É uma situação realmente muito complicada. Eu também sou a favor de construir a minha própria aposentadoria através dos meus investimentos. Mas eu acho quem tem essa possibilidade de abater do imposto de renda é uma alternativa de diversificação. A pessoa não precisa nem ir até o limite, né? Que o imposto de renda dá. Mas colocando um pouco, já ajuda a abater. É um grande incentivo, né? E quando você... hoje em dia, eu não coloco no limite. Eu faço as contas mais ou menos para ficar no 0 a 0 com a receita na hora do ajuste. Entendi. Então, eu coloco o mínimo. Eu tento ficar no 0 a 0. Tá certo que eu não consigo, eu não faço essa conta de antemão, então eu faço mais ou menos para eu ter um pouquinho de superávit. E aí, a depender dos problemas médicos daquele ano, esse número vai variar um pouquinho. Mas eu acho que é um bom incentivo para buscar esses fundos e olha, se você procurar, tem alguns que têm taxas justas. Um outro incentivo interessante também é a questão da tributação regressiva. A tabela de tributação regressiva para fundos de previdência, ela é bem bondosa para o investidor. Você tem lá uma alíquota mínima de 10% após, acredito que 10 anos. 10 anos, né? Então, é um jeito de você se forçar também a não mexer naquele dinheiro, né? Porque se você mexer antes desses 10 anos, você vai pagar muito imposto. Então, é uma forma de te forçar a manter o dinheiro lá, né? Justamente para você não pagar aquela quantidade absurda de imposto e para ter o benefício de pagar menos imposto depois dos 10 anos. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer aqui que eu pesquisei no IMDb o Barry Lyndon e ele anota 8.1 no filme de Stanley Kubrick com 3 horas e 5 de duração. Então só assista se você tiver tempo. Toma um cafezinho antes, né? Mas é bom, hein? Anotado. Então é isso, né, gente? Acho que conseguimos fazer uma geral aí dos principais ativos. A gente não falou de cripto, porque de cripto a gente já falou em outros episódios, mas é uma alternativa que deve ser considerada com carinho, mas com um percentual baixo, viu? Não vai dar all-in em Dogecoin, hein? O Elon Musk não tá ajudando muito, né? Nas últimas semanas, o cara fazendo uma propaganda de Dogecoin aí que eu vou te falar. Esse cara é impressionante, né? O cara dá um tweet e o negócio move absurdamente, ou para baixo ou para cima. Mas a gente não falou de várias coisas. A gente não falou de ouro, não falou de prata, não falou de dinheiro e não falou de criptomoeda, né? Porque a gente não fala dessas porcarias. Então, a gente já falou da criptomoeda e eu acho que a criptomoeda ela vale aí na carteira, né, do seu patrimônio mais como uma reserva de valor ao invés de um investimento. Assim como o dólar, né, outras moedas fortes, o ouro. Não sei se vocês veem aí esses tipos de ativo como investimento ou se vocês concordam comigo aí que seria mais uma reserva de valor, por exemplo, para crises muito agudas
bermudas, porque a gente está falando aí de ativos que não tem uma valorização de longo prazo, ou não tem essa tendência, pelo menos, né? Mas como a gente falou no podcast sobre dinheiro, né? Quando o dinheiro passou a se tornar fiduciário, existe uma tendência, que é a tendência inflacionária, né? Os países imprimem moeda. Então, esses ativos, eles tendem, né? Ouro, prata, esses ativos metálicos, né, pelo menos, eles tendem a preservar o poder de compra em relação à inflação. Então, como você falou, é uma reserva de valor, algo mais por segurança, né? Criptomoeda, eu enxergo como um investimento do ponto de vista de que é algo completamente novo que está acontecendo, a gente não sabe para onde vai, mas se você se expõe pelo menos uma pequena fração, se o negócio vingar, pode ser muito bom para você, né? E você tem que ter a plena consciência de que pode não vingar e pode ir por água abaixo, mas uma opção extra, né? Você não concentra lógico, todos, né? os ovos na mesma cesta. Você vai colocar lá seus R$500 em Bitcoin, vai que o Bitcoin algum dia chega a 10 milhões de dólares de valor de mercado. Você vai ganhar uma graninha, né? E o máximo que você pode perder é R$500. Então, essa é a mágica da diversificação. Quando você vê os gráficos do aumento de moeda em circulação devido à pandemia aí, que os países injetaram, né, Estados Unidos principalmente, com os cheques para a população, é um valor absurdo, é um valor muito maior do que foi injetado nos últimos 10 anos. Então, você vai ter uma pressão inflacionária, né, e ativos como esse tendem a preservar o valor quando a inflação acontece. Então, beleza, galera. Esse foi mais um episódio dos Podres de Pobre. Aqui é o Bola. Aqui é o Ney. E aqui é o Zusa, nos Podres de Pobre. Valeu, Falou, galera. Até mais.